Bom dia a todos, glória a Deus. Estamos nessa manhã de quinta-feira, uma manhã de primavera, uma manhã em que a chuva já caiu à noite, mas nós estamos aqui para adorar aquele que é digno de receber a glória, a honra e o louvor. Eu quero assim dizer que nosso coração está alegre. Amados, eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa é certa: Deus está cuidando de você. Amém? Você pode dar glória a Deus? Você pode declarar: Deus está cuidando de mim. Vamos falar outra vez uma frase só? Deus está cuidando de mim. Amados, Deus cuida de nós. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Deus cuida nos detalhes da nossa vida. Muitas das vezes a gente pensa que está sozinho numa luta, né, Rubens? Né, irmã Leila? Está sozinha, morando sozinha, mas não está. Ali é uma presença gloriosa. Eu estava falando hoje com a pastora Delminha, e quando eu tomava o meu café da manhã, para chegar aqui, né, eu estava sozinha, meu esposo foi para a academia, não era nem 6 da manhã, eu estava orando, e ali eu senti uma presença tão gloriosa de Jesus, como se ele estivesse ali, Thaís, comigo, comendo ali, eu fiz um ovo mexido, né? Comendo aquele ovo mexido, tomando meu café com leite, e ele palestrando, ele falando tantas coisas, eu saí de lá assim, leve, porque a presença de Jesus traz paz. Amém. A presença de Jesus tira todo o nosso medo, tira toda a nossa inquietude. Glória eu quero assim, sabe, nós vamos começar essa manhã, não sei se você está conectado, você que está conectado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. De repente alguém que está no hospital, está no presídio, ou está em casa sofrendo, ou está em algum lugar que precisa ouvir esta palavra de fé hoje, você possa estar compartilhando. E você que está aqui hoje, né, nós que estamos aqui hoje, não se preocupe com a quantidade de pessoas. Porque quem chegou é porque Deus, o Espírito Santo conduziu. E outros vão estar chegando para a glória de Deus. Mas você escolheu a melhor parte, Rubens. Você escolheu a melhor parte, Leila, Joyce, André e tantos outros que estão aqui. Nós escolhemos a melhor parte, de estar de manhã na presença do nosso amado. E essa escolha que você fez não é em vão. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque você fez a melhor escolha. Amém? Nós vamos orar. Se você puder se ajoelhar, se você não puder se ajoelhar, vem aqui, Rubens, você vai orar. O Rubens vai estar orando, agradecendo ao Senhor, porque nós chegamos nesse lugar. Quantas pessoas, amados, fica aqui do meu lado, meu filho, quantas pessoas fazem planos de estar aqui, Thaís, mas não conseguem chegar. De repente não tem a passagem, o valor, de repente então a saúde debilitada, de repente recebeu uma notícia ruim, de repente o filho não ficou doente, atrasou, mas você chegou até aqui. Glória a Deus! E é por isso que nós vamos render a Ele a honra, a glória, a nossa vida. Nós só precisamos dele. Amém? Pastor Jesus, a pastora, nós escolhemos a melhor hora. Na presença do Senhor, e que Deus venha nos fortalecer muito nesse dia, no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, glorificado a questão do nome, te rendemos a Ti toda a honra, glória, muito obrigado por mais esse dia, oh Pai. Traga um dia de bênção, que a Tua palavra seja aqui, seja usada pelo Seu Espírito Santo, Pai. Que possamos ser cheios da Tua palavra, cheios do Seu Espírito Santo, Pai. Que podemos compreender, louvar e glorificar o Seu nome, porque a única intenção da gente aqui é glorificar, louvar e Te exaltar, porque Tu é o dono da nossa vida, Tu escolhemos os Teus filhos. E aqueles que ainda estão vindo, Pai, tragam segurança, Pai. Vai quebrando toda a seta no meio do caminho, Pai. Vai tirando tudo aquilo que está impedindo Teus filhos de chegar aqui na Sua celebração para Te adorar e Te louvar, Pai. Tragam segurança a cada um deles aqui nesse momento, Pai. Muito obrigado. Tome a Tua palavra, pregadora, que vai pegar hoje, Pai, em Suas mãos, Pai. Use ela tremendamente pela unção do Teu Espírito Santo.
E podemos sair daqui cheio, Pai, cheio da Sua presença, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, que temos dificuldade, temos ansiedade, temos medo, ó Pai. Mas a Tua palavra diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ó Pai. E eu creio que a nossa alegria é Jesus Cristo, Pai. É Ele que morreu por nós, que deu o direito de sermos filhos dele, ó Pai. Todo aquele que nele crê, ó Pai, é filho de Deus, ó Pai. Muito obrigado por tudo que tem feito, ó Pai. Receba as orações que você fez aqui nas suas mãos, ó Pai. Receba os louvores, ó Pai. E que podemos ser aqui, ó Pai, mais uma vez usados pelo Seu Espírito Santo, ó Pai, em espírito e em verdade. Eu oro na autoridade do nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Rubens é um rapaz, é um homem de Deus, né? Ele é puro. Eu olho para o Rubens, eu vejo pureza no teu coração com Deus. E isso agrada ao coração de Deus, né? Quando a gente é puro diante dele, quando a gente chora diante dele, a gente fala as nossas dores, ele entende. Glória a Deus. Nós vamos adorar agora ao Senhor. Glória a Deus, Deus é bom. Vamos louvar o Senhor dizendo para Ele, pois que Ele é fiel. Porque eu e você temos visto a fidelidade dele sobre nossas vidas, na nossa casa. Nós exaltamos, Senhor. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. A cada manhã tu és fiel. Aleluia. Sei que estás aqui. Sei que estás aqui, Senhor. Nós sabemos, Senhor, da tua presença. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é. Receba nesta manhã, Jesus. Ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tu é Deus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Todo o tempo, Senhor. Aleluia. A minha oferta ofereço a ti, Jesus, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Queremos também nos derramar a tua presença, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos a tua presença, Senhor. Sim, Jesus. Queremos nos derramar esta manhã, Dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, és formoso. Aleluia! Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras de mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, te peças o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Jesus. Tu és formoso, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e te
precisamos de Ti, Espírito Santo. Adora Ele, adora Ele. Quero entregar a Ti nesta manhã, Senhor Deus. Deus, o nosso coração, ó Deus. Quero dizer a Ti, Pai, que nos rendemos nesta manhã na Tua presença. Dizer que precisamos de Ti a cada dia, Senhor. Não podemos fazer nada, Senhor, sem a Tua presença. Nos ensina, Pai, a cada dia mais estar agarrado na videira, Pai. Que Tua palavra nos diz, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nos ajuda nesta caminhada, Espírito Santo. Nos dá a direção correta a cada dia nas nossas vidas. Que ao acordarmos mais uma manhã, podemos ser gratos a Ti e podemos também ser dependentes da Tua presença, da Tua direção. Que esta manhã, Pai, neste lugar, o Teu Espírito Santo possa falar conosco, possa se manifestar em graça e em favor do Teu povo, Senhor. Vem falar conosco nesta manhã, vem tocar em nós, vem transformar, Pai, as nossas dores em alegria, vem transformar a nossa mente, Pai Deus, na alegria do Espírito Santo. Pegamos a Ti, Pai, este dia, esta manhã, e Te louvamos, dizemos a Ti, Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade nesta manhã para fazer o que Tu quiseres em nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar dando glória a Deus. Que coisa linda. Há uma presença gloriosa de Jesus aqui. Amém? Amém. Amado, quando você chegou aqui, Jesus já estava na carinha. Ele já estava aqui trabalhando, ele já estava movendo todas as coisas, movendo tudo ao nosso favor, movendo o coração dele para nós. Está chovendo, vem aqui para porque quem não pode molhar o cabelo, não pode ficar gripado, vem aqui para... Né, irmão Paulo? Não pode molhar o cabelo não, fica aqui dentro. Glória a Deus. Amados, essa canção, ela é muito antiga, que o pastor Léo me escolheu com a Maiara. E eu amo essa canção, a gente canta desde lá em casa, né? Desde lá, 18 anos. Lá na garagem, e derramar. A gente tem que se derramar diante de Deus. Hoje é um dia. Eu sei que você está com muitas dores, muitas questões para serem resolvidas, muitas situações que você olha assim, meu Deus, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer? Mas hoje é o momento de você se derramar, porque só quem pode trazer paz ao teu coração é Jesus. E eu tenho assim, vivido um processo assim na minha vida, que eu tenho falado todos os dias para Ele, Jesus, o Senhor é suficiente para mim. Tem até uma música que está cantando muito agora, né? Ele é suficiente, né? Eu te amo mais que tudo. E Ele é suficiente para você. Você pode ter falta de muitas coisas, até saúde, a gente não tem tanta como a gente gostaria. Eu fico pensando que como eu fazia milhões de coisas, hoje eu não tenho mais força para isso, condições, né? De sair, de ficar o dia inteiro, de fazer milhões de coisas. Mas Ele é suficiente para mim, amém? Ele é suficiente. E há tempo para todas as coisas. Então, quando eu penso que eu tenho tempo de orar, tenho tempo de lembrar de vocês, tempo de ligar, tempo de falar, fazer coisas que eu antes eu não tinha muito tempo, porque a gente tem que dar uma recuada naquilo que Deus fala, a gente vai se apaixonando mais por Jesus, porque a gente vai conhecendo mais dele, amém? Então hoje é um dia de você se derramar. Vamos fazer o nosso momento intercessório. Priscila vai estar conduzindo esse momento e depois nós vamos ter a palavra, uma palavra que vai tocar no teu coração, amém? Mas não é mais uma semana, é uma quinta-feira diferente, amém? A gente fica pensando, meu Deus, mais uma quinta-feira, mais uma semana, o que vai acontecer? Você chegou aqui para receber o teu coração, agarrar o coração de Jesus, amém? Deve ser a tua oração. Senhor, eu falo isso para Jesus, me agarra no teu coração. Mas quando você está agarrado ao coração de alguém, aquela pessoa é importante para você. Ela pode estar longe ou pode estar perto, mas você lembra, você quer estar junto, né? Mas a gente às vezes quer ter pessoas e não busca Jesus. A gente quer ter o nosso filho perto, nosso marido, nosso amigo, alguém. Mas você precisa buscar a presença dele, amém? E hoje no café da manhã até falei, ele sentou comigo, falou, palestrou tanta coisa. E ele ia falando devagar e eu estava entendendo o que Jesus estava falando comigo. E ele é lindo. Ele senta com você e palestra. Você precisa buscar essa presença. Às vezes a gente está tomando café já preocupado com tantas coisas. E ele quer falar, eu quero tomar café contigo, eu quero falar com você, o que você vai fazer. E às vezes a gente não ouve. Pare para ouvir a voz de Jesus. Amém? Então vamos ouvir, Priscila. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, bom dia, graças a Deus.
Que bom que você chegou, amém? Amém. Estava tentando chamar o Uber 2 minutos de casa, cancelou, aí veio o outro mais 9 minutos. Mas nós chegamos e chegando ali perto do posto, quase que uma moto bateu na nossa moto. Mas quando eu acordei pela manhã, o Senhor falou comigo, 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Amém. Então já recebe essa palavra, recebe esse livramento para a sua vida. Recebe esse livramento para a sua casa, sua família, seus vizinhos, seus companheiros de trabalho. Porque nós não sabemos o que vai acontecer durante o dia quando a gente acorda. Eu acordei, tive um sonho bem com o Felipe foi pro plantão. Aí mandei mensagem para ele, porque ele ainda estava no caminho. Eu falei, tá tudo bem? Aí ele tá. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tive um sonho ruim. Aí nessa hora o Senhor falou comigo, 1000 cairão ao teu lado. Eu compartilhei com ele, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Amém? Quero compartilhar uma breve reflexão que o Espírito Santo me deu nessa manhã. Salmos 18, 29. Vou ser bem breve, só para não ficar somente nas minhas palavras. Salmos 18, 29 vai dizer assim: porque por ti eu corri através de uma tropa, e pelo meu Deus saltei sobre o muro. Quem tem uma tradução diferente, que fala sobre saltou a muralha? 29. Pois contigo posso atacar exércitos, com meu Deus salto a muralha. Essa tradução. Porque por ti eu entrei pelo meio de um esquadrão e com meu Deus saltei uma muralha. Saltei uma muralha. Então nessa manhã a reflexão é simples, mas é muito objetiva. Qual é a muralha que você precisa atravessar nessa manhã? Eu acredito que cada um de nós aqui tem uma dificuldade para enfrentar. Às vezes você tem que atravessar uma dificuldade financeira enorme. E você não está vendo, é como se tivesse um muro na sua frente. Você olha para esse muro e você fala, como que eu vou atravessar esse muro? De repente você tem, amém? De repente você tem uma muralha emocional para atravessar. Aleluia. Fui num evento na Barra no sábado. Amém, irmão? Amém. Fui num evento na Barra, uma imersão na Barra. Ganhei, né? Porque o Senhor ele nos presenteia. Aí fomos, uma pastora, acho que é de Curitiba, 500 mulheres lá no auditório do hotel. Aí ela pregou, chegou na hora do momento de cura e libertação. Aí ela falou assim, a pastora: quem aqui precisa liberar perdão? De 500 mulheres, 400 foram na frente. Aí o estudo falou pra mim, tá vendo por que toda vez que você prega, eu falo pra você falar sobre perdão? Porque tem pessoas que não conseguem ultrapassar a muralha do perdão. Não consegue. Então eu não sei qual é a muralha que você tem que atravessar nessa manhã. Eu li um livro, O Homem do Céu. Se você ainda não leu, conta. É fininho, é barato. Um Homem do Céu. É a história de um japonês que ele viveu diversas adversidades, tipo o apóstolo Paulo, em nome de Cristo, para implementar a igreja na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, que era impossível há décadas atrás. Hoje é difícil, imagina décadas atrás. E ele foi preso, passou muita coisa. E aí ele falou, o problema é que a gente lê a palavra e não toma posse. O Senhor está falando com você que você tem poder saltar a muralha através da palavra, sim ou não? Sim. Mas você não crê. Você vai continuar olhando para o problema e falando, esse problema é maior do que meu Deus. Aí o que ele fez? Ele estava preso e ele estava tentando fugir. Ele olhou uma muralha, literalmente uma muralha lá, o presídio, e ele foi e falou essa palavra: com Deus eu tenho poder de saltar a muralha. Ele é o testemunho, ele até hoje é vivo. Ele pulou, ele transpassou a muralha do presídio e nenhum guarda viu. Aleluia. Se você crê ou não, é um particular de cada um, mas eu creio no que ele está falando, o testemunho dele, porque ele é muito conhecido. Então assim, nós precisamos colocar em prática a palavra que nós lemos. Nós precisamos olhar para a Bíblia na sua totalidade e tomar posse para a nossa vida, tanto das coisas boas quanto das correções também. Porque está escrito lá, Lucas 1,37,
17, porque para Deus não há nada impossível. Amém ou não amém? Amém. Aí a gente toma posse, não é impossível a vitória, não é impossível a cura, não é impossível o milagre, não é impossível, né? A gente olha assim e fala, não é impossível, para Deus não é nada impossível. Mas também está escrito que não é impossível viver uma vida de santidade. As pessoas não levam para si essa palavra. Aí vive no pecado, porque não consigo vencer a bebida, não consigo vencer o cigarro, a prostituição, a pornografia, a fornicação, não consigo. Mas a Bíblia fala que para Deus não é nada impossível. Então é possível vencer. Amém. Todas as coisas. Porque para Deus não há nada impossível. Então nós queremos orar. A pastora Denise falou, não é mais uma quinta-feira, você não saiu de casa em vão. Foi o Espírito Santo que te conduziu, te trouxe até aqui. Você poderia ficar na sua casa, resolver as suas demandas. Temos tanta coisa para resolver hoje, mas nós escolhemos a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. Amém? Amém. Feche os seus olhos, conta para o Espírito Santo aí qual é a muralha que você precisa transpassar nessa manhã. Eu estou com uma amiga que está agora fazendo um teste físico da Polícia Militar. Para ela está enfrentando uma muralha hoje, que é correr no tempo certo, mas eu creio que o Senhor vai ajudar ela a vencer essa muralha, se for da vontade dele. Então coloca para Jesus aí qual é a sua dificuldade nessa manhã. Espírito Santo, obrigada pela sua palavra, que nos dá esperança de que com o Senhor nós vamos ultrapassar, nós vamos transpor, nós vamos vencer toda e qualquer adversidade. Aleluia! Com o Senhor nós podemos vencer toda e qualquer adversidade, seja no âmbito físico, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito emocional, psicológico. Senhor, nos fortalece nessa manhã. Pai, a sua palavra vai dizer que aquele pai pediu para o Senhor, me ajuda na minha incredulidade, nos ajuda na nossa incredulidade, nos ajuda na nossa pouca fé, nos ajuda a trocar a murmuração pela adoração, nos ajuda, Senhor, a trocar, ó Pai amado, a falta de esperança, Senhor, pela fé, pela alegria, pelo teu amor. Pai, nós estamos ao lado do Todo-Poderoso, aleluia, nós estamos ao lado daquele que venceu a morte. Pai, o Senhor habita dentro de nós, o Deus que ultrapassou o mar vermelho, ai, Samaraço, o Deus que fez sair água da rocha, aleluia, o Deus que mirachou, que multiplicou um pouquinho de farinha e de azeite, Pai. O Deus que fez a estéril ser mãe de filhos. O Deus que curou a mulher encurvada. O Deus que fez o cego ver o paralítico andar. O que para o Senhor é difícil demais, não há nada, Senhor. Nós colocamos as muralhas diante do Senhor. Nós pedimos nessa manhã, destrua os muros e construa pontes, ó Narastéria, e Miaquei, Amarastúbia, em nome de Jesus. Senhor, eu sinto a tua graça nesse lugar, Mirai. Eu sinto o teu Espírito Santo envolvendo os meus irmãos nessa manhã, amai. E mirachou, eu percebo no mundo espiritual novas armaduras, Jesus. Nós somos soldados, ó Pai. Nós estamos alistados no grande exército do Eu Sou.
300 de Gideão. Amaraçou. Uma graça aqui. Aí! Aleluia! O Deus dos 300 de Gideão está aqui. Ei, eu quero te falar uma palavra. Você com Deus é maioria. Aleluia! Aleluia! O exército inimigo era maior e mais numeroso. Mas quando Jeová Sabaote entrou na guerra de Gideão, eram apenas 300 corajosos. E os inimigos ficaram desbaratinados. O teu inimigo vai ficar desbaratinado. Teu inimigo não vai te enxergar. O Senhor vai cegar o inimigo da tua alma. Recua agora, Satanás. Amaraçou. Recua agora, Satanás. Toda confusão nessa casa. Toda briga nessa família. Todo desentendimento nesse casamento. Sai agora desse casamento. Sai agora da mente desse marido. Pelo poder que é do nome de Jesus. O Espírito da verdade está aqui. Amaraçou. Vai à nossa frente, Jesus. Repreende agora todo latrocínio. Repreenda agora todo homicídio. Espírito de morte. Nós te damos uma ordem agora. Recua. Recua. Porque no inimigo da nossa alma Deus coloca limite. Deus está colocando limite hoje. Isso é para quem tem fé. Aleluia! Senhor, coloca um limite hoje, Pai. O Senhor é o Deus da guerra. Levanta a bandeira da paz. Levanta a bandeira da vitória. Guarda Jesus do tiroteio. Guarda Jesus da bala. Amai. Livramento aqui. Começa a chamar o nome do teu filho aí. Começa a chamar o nome do teu esposo. Começa a chamar o nome dos teus filhos. Chama o nome da tua mãe. Chama o nome do teu pai, do teu vizinho. O Espírito Santo vai te lembrar aí. Senhor, vai visitando agora a nossa família, a nossa parentela, Espírito Santo. Nós não iremos para o hospital. Nós não iremos, eles não vão passar por cirurgia, por CTI, na UTI, não. Nós repreendemos agora toda confusão. Espírito de confusão em nome de Jesus. Todo desentendimento, Pai, nos guarda. Eu te peço uma gota do teu sangue, Pai. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. 1000 cairão ao nosso lado. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Porque nele eu confiarei, Senhor, em nome de Jesus. Que todos os planos do inimigo sejam frustrados agora. Nós teremos uma quinta-feira de paz. Nós teremos uma sexta-feira de paz. Nós teremos um sábado, um domingo. Senhor, o mês de novembro, o mês de dezembro, escondidos em Ti, Pai. O inimigo não terá poder sobre a nossa vida. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, sela essa palavra no mundo espiritual. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo livramento. Contigo, Senhor, nós saltaremos toda e qualquer muralha, porque ao nosso lado vai aquele que abre o caminho para que nós possamos passar. Porque está escrito na tua palavra: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. O fogo não queima, a água não afoga, porque nós estamos com o quarto homem da fornalha. O quarto homem da fornalha está conosco. Aquele que entra na cova está conosco também. Senhor, nós entregamos tudo em tuas mãos. Obrigada pela tua presença, Senhor.
Nós não somos nem dignos, ó Pai. Obrigada pelo renovo, pelo fortalecimento. Nós recebemos todas as armaduras espirituais, porque estamos em uma grande guerra. Mas contigo nós somos mais do que vencedores. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus é lindo. Amados, vamos nesse momento ouvir a palavra. Vou chamar a Maiara. Vamos ficar de pé para a gente orar pela Maiara. Eu já orei para ela de manhã. Mas a Maiara vai trazer uma palavra. A Maiara, ela é uma adoradora. Ela dança para o Senhor. Ela adora, ela desenha, ela tira foto. É tanta coisa que Maiara, Deus deu a ela. Mas, acima de tudo, ela é uma menina. Para mim é uma menina que eu conheci Maiara nova. É nova ainda, né? Sem casar. Sem filho, sem casar. Aí ela chegou na igreja num carnaval, a igreja faz um trabalho de evangelização no Desperta. E ela se converteu nesse Desperta, né? E ela chegou lá e a Taina veio falar comigo, chegou uma menina linda aí, você precisa ajudá-la. Adota ela. Eu peguei na hora. Linda demais. Chega a tua mão para cá. Ela vai trazer uma palavra do céu para nós. Pai, obrigada, meu Deus, porque esta manhã é uma manhã tão linda. Senhor, a tua presença está sendo tão real. Aleluia. Que a gente se emociona diante de uma presença gloriosa, porque nós não temos nada, não somos nada, mas o Senhor um dia olhou para nós e o Senhor cuida de nós nos detalhes, e isso é tão lindo. E mais ainda é saber que um dia vamos morar contigo. Mas eu quero te agora apresentar a vida de Maiara, Pai. Esta jovem senhora, jovem mãe. Ó, Senhor, passou por tantas lutas, mas ela perseverou. E eu quero te pedir que o Senhor venha usar a Maiara para as nossas vidas e para as vidas que estão conectadas e que vão assistir hoje, que vão assistir um dia esse vídeo. Pai amado, ó Deus, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração. Reveste ela com teu sangue. Guarda o seu esposo Eduardo. Guarda, ó Deus, o Samuel. Guarda o Pedro. Guarda o Daniel que está aqui conosco. Proteja, coloca anjos na porta da sua casa, na sua entrada e na saída. Livra ela do mal. Pai amado, e usa a tua filha com poder e glória. Nós abrimos o nosso coração para receber esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Sente dando glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Quem está feliz de estar aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou tremendo, confesso que eu estou tremendo. Mas é um tremor de temor mesmo, a palavra do Senhor. Vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias aí, quem tiver com a sua Bíblia, abre aí João 6, a partir do versículo 22. O tema dessa mensagem é Jesus, o pão da vida. Só para a gente entender um pouquinho, João 6, a partir do versículo 22. A gente vai ler um pouquinho aí, mas é isso. Deixa eu só, vamos contextualizar rapidinho o que aconteceu. No início desse capítulo, a Bíblia vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes, né, da multidão. E mais pra frente, quando a gente começar a ler aqui, vocês vão ver que essa mesma multidão que presenciou a multiplicação dos pães e peixes é a mesma multidão que vai começar a procurar Jesus, né? Então, eles daqui a pouco começam a procurar Jesus, não acha, e quando acha, começa a questionar Jesus de algumas coisas. Então é esse contexto que a gente vai falar, que a gente vai apresentar aqui. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, depois que o Senhor deu graças, perto do lugar onde comeram o pão.
Vamos guardando essa palavra. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Então a multidão tinha comido pão, e aí eles procuraram, não acharam, então eles partiram em busca, procurando Jesus. Certo? E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês não estão me procurando, estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porque eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Esse já viu o Pai. Em verdade lhes digo que, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Isso está se referindo à cruz, né? Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço em mim. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Senhor, eu te peço nesse momento por discernimento. Eu te peço, Senhor, por entendimento. Eu te peço por mentes cativas ao Senhor, agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que a sua palavra encontre terra fértil nessa manhã. E que ela venha dar frutos a 100 por 1 no nome de Jesus.
Senhor, de nada adianta a gente falar aqui se isso não houver transformação dentro do coração dos teus filhos. Então, Senhor, eu te peço que haja transformação hoje, que haja mudança de vida, mudança de entendimento, que a nossa mente esteja voltada para Ti, Senhor, no nome de Jesus, essa oração que eu faço. Usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida, Senhor. Eu fiz a minha marmita e eu multiplico agora na vida dos meus irmãos, com os meus irmãos. Senhor, eis aqui tudo aquilo que o Senhor me deu. Senhor, que não saia da minha boca nada que não venha do Senhor, no nome de Jesus, Pai. Aumenta o temor e aumenta o zelo pela Tua palavra e pela Tua presença. No nome de Jesus, amém. O Senhor me deu vários apontamentos sobre esse texto, gente. E eu ontem fiquei assim, Senhor, falar do que o Senhor quer, né? Falar do que a gente fica nesse, quando a gente vai falar alguma coisa, ter uma mensagem, a gente fica perguntando ao Senhor, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, eu tentei olhar para o céu da minha varanda. Só que na frente da minha casa tem um poste, igual assim, um poste. E eu não consegui ver o céu direito. Por quê? O poste cheio de fio, um monte de coisa. E aquilo ali, o Senhor me deu uma intervenção daquilo ali. Muitas vezes a gente busca o céu, mas a gente vê muita interferência. Então eu estava tentando contemplar o céu para falar com Ele, mas tinha uma interferência enorme na minha frente. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? E a gente começa a buscar a Deus pelos motivos errados. Por quê? Porque está tendo interferência. Porque está tendo alguma coisa. Né? Então a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi isso. E aí, gente, vamos começar a entrar no texto. Que a primeira coisa que o Senhor mostrou para mim é: as pessoas estavam procurando Jesus com os motivos equivocados. Elas estavam procurando Jesus porque elas tinham se alimentado dele. Né? Elas não estavam procurando Jesus porque viram os sinais e perceberam que Ele era o Cristo, que Ele era o Messias. E aí Jesus fala com eles, né? Jesus, ele discerne, quando ele fala, lá no versículo 26, é verdade lhes digo que vocês não estão me procurando porque viram os sinais, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. E quantas vezes a gente não faz isso com o Senhor? A gente procura Ele porque a gente recebe alguma coisa e fica satisfeito. Opa, vou procurar Ele de novo. Mas a gente não procura com o motivo real de que é Ele. Ele é o Cristo, Ele é o Messias. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. Então nessa manhã, primeiro ponto que a gente venha discernir, que a gente venha pensar: será que eu estou buscando a Deus pelo que Ele está me dando? Ou será que eu estou buscando Jesus porque Ele é Jesus? Sabe, a gente vive num meio... acho que as pessoas, né, têm falado muito sobre isso, alguns líderes, a gente vê o pessoal pregando muito sobre isso agora, assim... que a gente está buscando um Deus desconhecido, né? Até o Jesus Calvo fez um seminário sobre isso, que a gente busca um Deus que na verdade não é Deus, sabe? É uma coisa assim tão enraizado. A gente está vivendo num meio religioso assim, de tantas coisas assim, me dá minha bênção, eu quero minha bênção, sua vitória, como a gente às vezes já pregou aqui, entendeu? A gente está se esquecendo de quem verdadeiramente é o Senhor, sabe? Então assim, gente, não vamos esperar a gente perder tudo pra gente, tipo assim, a gente passar por uma situação muito difícil pra gente entender quem é Deus, pra gente entender quem é Jesus, sabe? Então o primeiro ponto é esse: Jesus, ele discerne perfeitamente os nossos verdadeiros motivos. Ele discerniu o verdadeiro motivo da multidão que está buscando Ele. Então ele sonda o nosso coração, ele sabe os nossos verdadeiros motivos. E eu estou terminando de ler o Paternidade Resolvida. E eu cheguei num ponto lá, um tempo atrás, sobre o DNA de filho, né? Que tem uns questionamentos lá. E eu me deparei com motivações erradas. Eu estava servindo, eu estava buscando com motivações erradas. E aí, sabe o que acontece com a motivação errada? A gente não consegue manter uma constância, sabe? A gente não consegue manter um relacionamento. Vocês já tentaram manter um relacionamento por interesse? Como é difícil? É muito difícil, a gente não consegue sustentar. Entendeu? E será que a gente também não está fazendo isso com o Senhor? Será que a gente não está igual a essa multidão?
Então, nessa manhã que a gente vai refletir qual é a motivação, quais são as motivações do nosso coração. Segundo ponto que o Senhor fala aqui, no versículo 29, a obra de Deus é esta, que vocês creem naquele que Ele enviou. Jesus dá oportunidade da multidão reconhecer Ele. Sabe o que a multidão faz? Depois de ver um sinal de multiplicação de pães e peixes. Sabe o que a multidão pergunta? Que sinal o Senhor fará para que a gente creia em você? Tipo, a incredulidade ali, assim, né? O Senhor acabou de gerar incredulidade. Eu falei, meu Deus, obrigada, Jesus. E assim, a grande obra de Deus aqui que Deus requer de nós é o quê? É a fé, é crer no Filho amado, é crer no Filho a quem Ele mesmo enviou. Aleluia. Então assim, Ele está dando oportunidade para a multidão aqui, para eles acreditarem e verem quem era Jesus de fato. E sabe o que a multidão faz? Ignora. Fala assim, não, beleza, mas qual sinal você vai fazer? Qual sinal você vai fazer? Eles tinham acabado de ver, mas eles querem ver outro. Aí, o que eles falam? Eles falam do maná, porque o maná caiu do céu. Mas eles tinham acabado de comer um pão que, teoricamente, não caiu do céu. Entenderam? Então, assim, e outra coisa que eu queria apontar aqui. A Bíblia, ela é mais simples do que a gente imagina. Tá? Presta atenção, eles acabaram de ver a multiplicação de pães e peixes, eles se alimentaram, se saciaram. Aí, eles lembraram lá do maná do deserto. De comida, eles estão associando comida, né? O pão e pão. E aí Jesus vai falar da mesma linguagem que eles. Entendeu? Que o verdadeiro pão... Primeiro, quem deu o pão não foi Moisés. Quantas vezes a gente coloca Moisés à frente? Né? A gente coloca um pastor, a gente coloca o líder à frente, achando que é ele que está fazendo, só que quem está fazendo é o Senhor. Primeira coisa que Jesus faz, ele esclarece, não, quem deu não foi Moisés, foi o meu Pai. Foi o Pai que deu o maná. E o Pai deu o pão que desce do céu para vocês. Quem é esse pão? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. E aí, eles citam o maná, né? E comparando, querendo comparar. Tipo assim, mas o maná caiu do céu. E esse pão que você deu pra gente não caiu do céu. Né? E aí, só que eles estavam com o verdadeiro pão. Né? Aquele que dá a vida eterna. E Jesus começa a falar, né? Não foi Moisés que deu o pão, mas foi o Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Se a gente for olhar lá no primeiro capítulo de João, ele fala, no início o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Né? Depois vocês leem lá João 1, é um dos capítulos que eu mais amo na Bíblia. Eu até li para o Samuel esses dias, fiquei explicando para ele. Foi até legal que ele entendeu. Eu achei que ele está crescendo, né? Está crescendo, está entendendo as coisas. É muito legal essa evolução das crianças. E aí Jesus fala, né? E mais uma vez, mais uma vez aqui, Senhor, dê-nos sempre desse pão, quando eles falam isso. Mais uma vez eles demonstram o quê? Interesse do que Jesus pode dar para eles. Mais uma vez ele mostra interesse naquilo que Jesus podia dar para eles. Só que eles estavam com esse pão, né? O pão que sacia a fome, mesmo assim eles estavam ignorando, eles estavam rejeitando. Se você for ver, parece que a incredulidade vai crescendo gradualmente, né? Eles vão questionando e conforme eles vão questionando, parece que a incredulidade vai aumentando. Eles vão ignorando cada vez mais aquilo ali que Jesus está falando. Gente, eu fico imaginando a paciência de Jesus com esse povo, gente. Olha, misericórdia. Só ele mesmo para ter paciência. Para ter paciência nessa situação. Posso beber essa água aqui? É sua mesmo. Eu tô tossindo. Tá. Peguei essa gripe mas eles não acreditavam nele verdadeiramente. Eles queriam ver mais coisas, só que eles já tinham visto, eles queriam receber mais, eles queriam, sabe? É como se Jesus tivesse que suprir as próprias expectativas da multidão. Como se Jesus não fosse suficiente para eles.
certo? E assim, eles estavam ignorando o que Jesus está dizendo, gente. Quantas vezes a gente ignora o que Jesus está dizendo? A gente tem aqui a palavra de Deus e o Senhor fala várias coisas, várias promessas, várias verdades e a gente ignora. Tá bom, beleza, mas e aí? Tá, o Senhor vai fazer, tá bom, mas e aí? Vai fazer como? Vai fazer quando? Gente, ele falou que vai fazer e ponto. Glória a Deus. Ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Ele não mente. Glória a Deus. Ele não mente. A gente não pode ficar ignorando o Senhor. A gente não pode ficar alimentando a incredulidade dentro da gente, porque isso vai gerar outras coisas. Eu vou falar agora, mais pra frente. Não ignore o que o Senhor está falando. O Senhor está falando para dizer: eu sou o pão. O Senhor vai mandar o pão do céu. O Senhor mandou o pão do céu. Ele vai vir. E esse pão é o que dá vida, a vida eterna. Glória a Deus. Sabe, a gente... Beleza, mas e aí? Vai fazer o quê? Vai dar o quê mais? Qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo? Parece que é uma coisa insaciável, sabe? Insaciável. Sabe por quê? Porque a gente está tentando preencher o lugar de Jesus com coisas que são até do Senhor, sabe? Mas que não são Ele. Não é Ele, sabe? As coisas de Jesus não é Jesus. Quem está entendendo? Amém. Amém. A gente tem que entender que assim, que nada vai saciar, nada vai preencher a ausência de Jesus, a não ser Ele mesmo. Só Ele consegue preencher, só Ele. E aí o ponto 3, que aí Jesus fala, né, eu sou o pão da vida, quem vem a mim e tal, desci do céu e tudo mais, a gente viu aí a partir do 35. O que acontece com os judeus? Que eu até vi lá na minha Bíblia de estudo, fala assim, isso era um pecado grande daquele povo. Eles começam a murmurar, eles começam a se queixar. Eles começaram a murmurar contra Jesus, entendeu? Tipo, ignoraram o que Jesus falava, começaram a murmurar. E aí, o que o Senhor me deu? Que logo depois da incredulidade veio a murmuração. Sabe o que você está murmurando? Que você não está crendo. Aleluia. Você não está acreditando, aí você começa a reclamar. É verdade. Entendeu? Então assim, igual o que acontece? A gente está com uma situação financeira um pouco delicada e eu fico assim, Senhor, o que a gente vai, como é que vai acontecer, como é que vai resolver? E a gente quer resolver no curso do nosso braço, né? Muitas vezes eu tenho que arrumar trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Começa a querer ter ideia, não sei o quê, e parece que nada funciona. Sabe por que nada funciona? Porque não vai ser na força do meu braço, nem na força do braço do meu esposo, vai ser no Senhor. É Ele que vai fazer. Entendeu? Aí a gente começa a reclamar. A gente fala assim, poxa, caramba, tá vendo? Por exemplo, eu sou formada em economia na faculdade. E eu começo a pensar no passado. Poxa vida, por que eu não aproveitei quando eu podia? Por que eu não fui lá e me sacrifiquei mais um pouquinho? Por que eu não pensei? Por que eu não economizei? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Aí você começa, entendeu? Mas aí a gente acaba esquecendo o quê? Que foi o Senhor que... Eu pedi para o Senhor uma família, querido. Querido, você pediu para mim uma família, não foi isso que você pediu? Então, eu te dei a família. Você não me pediu um trabalho. Você nem pediu um emprego num concurso público. Você pediu uma família. Esse era o seu sonho? Então, a consequência é que você vai precisar se dedicar um pouco mais à sua família. Né? Para você honrar aquilo que o Senhor deu. Para você fazer a vontade do Senhor. Envolve sacrifício, gente. Envolve sacrifício. Às vezes, você pode estar numa situação muito difícil, mas você está na vontade do Senhor. Muitas vezes, isso não estava nem na palavra, mas eu vou falar aqui. O que acontece? A gente acha que para estar na vontade do Senhor tem que estar tudo bem, está tudo ok, está tudo certinho, tudo bonitinho. E muitas vezes não é isso. Às vezes você está na vontade, no centro da vontade de Deus. O mundo está acabando, você está passando por uma situação muito difícil. Mas você vai suportar os sofrimentos por amor a Cristo. A gente ouve por aí muitas igrejas, muitas pessoas falando, né? Não, porque a vitória, porque você tem que conquistar isso, conquistar aquilo, porque Deus vai te abençoar. Isso aqui vai mesmo. Vai, porque Ele é abençoador. Ele é um Pai que dá vida plena, vida em abundância. É verdade
Só que muitas vezes a gente ignora os processos, a gente ignora as dores, a gente ignora as situações que a gente vive por amor ao Senhor. Gente, eu estava vendo, ontem apareceu tanta coisa para mim com relação à África, à Nigéria, ao Sudão. Cara, o que está acontecendo lá, as pessoas, os cristãos sendo mortos, sabe? Tipo assim, gente, parece um holocausto, assim, uma coisa... Gente, e a gente aqui achando que o que a gente está passando é sofrimento. Nesse momento, tem pessoas sendo mortas por amor a Cristo, sendo mortas a sangue frio, mães com filhos no colo, morrendo por amor ao Senhor, e você está aqui. E você está aqui querendo que Deus te dê alguma coisa, sendo que Ele já te deu tudo, Ele te deu Jesus. E a gente está querendo, sei lá, cara, pensando, não estou falando que os desejos, tipo assim, que você querer conquistar alguma coisa é ruim, gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre o amor a Cristo, sabe? Quando a gente ama a Cristo, tudo, todas as nossas necessidades são sobre as nossas necessidades, elas são supridas. Porque Ele é Pai, Ele é Deus. Mas quantas vezes a gente ignora Ele? Ignora a presença dEle, ignora quem Ele é. Ignora o sacrifício dEle. E nessa manhã o Senhor está te lembrando. Creia nele. Creia nele. Gente, é muito forte, é muito sério. Às vezes a gente acha que vai ficar tudo bem. Deixa eu dar uma notícia para vocês. As coisas vão piorar. Então permaneçam fiéis a Ele. Não se deixem enganar. Em nome de Jesus, não se deixem enganar. Existe um espírito do engano, o espírito do anticristo. Uma das principais coisas que ele faz é enganar. Enganar. A gente está achando muitas vezes que a gente está em Cristo, a gente não está. Então que nessa manhã o Senhor abra a nossa mente, tira todo o engano da nossa mente, da nossa vida, no nome de Jesus. Para que a gente venha realmente reconhecer a Cristo. E outra coisa, quem aqui já casou? Graças a Deus. Amém? Amém. Vocês se prepararam, né, para o casamento? Porque eu me preparei para o meu casamento. Eu me preparei. Às vezes a gente se prepara mais ou menos, às vezes se prepara na correria, mas todo mundo se preparou. Ninguém foi de qualquer maneira para o seu casamento. Alguém foi de qualquer maneira para o seu casamento? Não. Então por que a gente está se preparando de qualquer maneira para o casamento com Cristo? É verdade. Por que a gente ignora as coisas que Ele fala? Se prepara. Se prepara. Eu venho. Diz que venho sem demora. Aleluia, Jesus. Ele está vindo, Ele está voltando. E a gente... Que noiva que Ele vai encontrar? Ele vai encontrar uma noiva toda desleixada ou Ele vai encontrar uma noiva preparada esperando Ele? Essa tem que ser a motivação do nosso coração. É Jesus. Jesus, encontrar com Ele. Isso tem que ser motivo da nossa fome, da nossa sede. Do nosso despertar, do nosso fazer. Grace, você vai atender seus pacientes pensando assim, não, eu vou atender porque Jesus vai voltar. Eu preciso cumprir o meu chamado aqui na terra, porque Jesus vai voltar, preciso preparar. Dona Marluce faz lá as roupas. Imagina a senhora estar preparando a roupa da noiva de Cristo. É com propósito, tudo que a gente faz é com propósito. As meninas do posto, vocês estão atendendo as pessoas por amor a Cristo. Preparando a volta dele. Tudo que a gente faz nessa terra tem que ter um propósito, gente. A gente não faz nada à toa. A gente não faz nada de qualquer maneira. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos filhos amados, imagem e semelhança dele, gente. E aí, voltando a falar da incredulidade, o que aconteceu, né? Eu vejo aqui nesse relato que depois da incredulidade vem a murmuração e com a murmuração vem a dúvida. Será que é mesmo? Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai dar a própria carne?
Sabe, eles começam a questionar. E aí, o que isso mostra pra gente? Mostra que verdadeiramente eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Deus, porque se eles conhecessem a Deus, eles aceitariam Jesus, sem nem questionar. Sabe? E assim, uma vez falaram pra mim isso, falaram assim, você serve a um Deus que você não conhece. E aquilo ali ficou na minha cabeça, como é que eu sirvo a um Deus que eu não conheço? Que isso? Não conheço. Não, eu não conhecia, porque eu não tinha relacionamento. Eu realmente não sabia, não tinha recebido a revelação do Senhor. Sabe? Só que isso, gente, não vai ser... Alguém vai mostrar pra gente. Mas não vai, tipo assim, pegar e enfiar a goela abaixo em você, não. Isso é você. Você e Deus. Tem que ter trabalho para conhecer o Senhor. Tem que ter trabalho, tem que ir atrás, tem que sentar e ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer as coisas, gente. E aí, a incredulidade, outra coisa que ela faz nessa dúvida, o que acontece? Ela abre porta para rebeldia. Quem é incrédulo duvida de tudo e não pode entender a verdade, não entende a verdade. Isso aí acontece, o coração fecha. Aí, tipo, Jesus está falando, eu sou o pão da vida. Eu não sei o quê. Jesus falou, ó, isso aqui, ele falou, o pão de Deus que desce do céu, né? Eu sou o pão da vida. Aí daqui a pouco ele vai e fala de novo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Ele está falando, e eles estão, cara, fechou o coração. Não adianta. Não, parece que não entrava mais a palavra isso neles. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa da murmuração, por causa da dúvida. Se estiver chovendo, gente, vem pra cá. Glória a Deus. E aí, o que acontece? Quando eles falam isso, ficaram murmurando e tal, eles falam, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem leva a gente para Jesus é o próprio Deus. É o Senhor. Então foi o Senhor que te trouxe aqui. Foi o Senhor que te trouxe até a presença do Senhor, até a presença de Jesus. Foi o Senhor. Sabe por quê? Ele e o Pai, eles são um. É um só. Então, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Esse que tenha visto quer dizer o seguinte, compreendeu totalmente, entendeu com a mente, discerniu claramente e viu a verdade completamente. Quem fez isso foi Jesus. Entendeu? A própria palavra fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é isso que diz a palavra? Então, assim, ele está falando isso. A gente precisa entender que quem trouxe, é como se, eu vejo assim, é como se tivesse algo intrínseco, sabe? Tipo, algo tão profundo assim que ninguém consegue ir a Deus sem ir a Jesus. Sem passar por Jesus. Porque Ele e o Pai são um só. Então é como se tivesse, sabe, assim, não pensa. Por isso que a palavra fala que, assim, que eu acabei de falar aqui, né? Que eles não conheciam a Deus, porque se tivessem conhecido a Deus, reconheceriam Jesus e aceitariam Ele. Então, é como se tivesse, sabe, entrelaçado, intrínseco. Uma coisa não pode seguir sem a outra. Aleluia. Sabe? As pessoas falam, mas a Deus eu conheço, mas não conhece Jesus. Então não conhece a Deus, porque eles são um só. Entende? É uma coisa assim muito profunda pra gente entender, sabe? E aí, quando Jesus começa a falar aqui, né, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, isso ele está se referindo à cruz. Ele está se referindo ao sacrifício da cruz. E aí, gente, começa a entrar aqui num ponto que eu entendo que Jesus começa a falar sobre a aliança. Sobre a aliança, a nova e eterna aliança, que é dada por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Né? Ou seja, crer no sacrifício de Jesus na cruz é o objeto total da crença em Deus. Fora disso, não há vida. Fora disso, sua fome e sua sede não serão saciadas. Então, assim, a gente precisa comer da carne e beber do sangue. Ou seja, a gente precisa aceitar, a gente precisa entender. Você come alguma coisa que você não aceita? Vamos lá, você fez lá o seu prato de comida.
Você viu que a comida tá ali, você vai comer. Se você está comendo é porque você está o quê? Aceitando. Né? Agora, se você não come, você o quê? Você rejeita. Entende? Por isso que ele fala, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, é que você está aceitando ele, você está entendendo e recebendo ele na sua vida. Assim como você recebe um alimento. Só que deixa eu falar uma outra coisa que o Senhor falou comigo. Do que você tem se alimentado? Quando você faz uma dieta, você começa a restringir sua alimentação, não é isso? Você começa a tirar açúcar, fritura, o glúten para alguns aí, né? Vai tirando as coisas, começa a restringir, começa a comer coisas mais naturais, vai começando a fazer um detox. O seu corpo vai fazendo o quê? Ele vai desinchando, ele vai perdendo massa gorda, vai perdendo um monte de coisa, vai entrando no eixo, né? Suas taxas vão voltando para o lugar. E aí eu te pergunto, quantas porcarias, eu te falo com vocês, quantas porcarias a gente tem se alimentado hoje? O que você está aceitando? O que você está comendo? Será que o que você está comendo está te fazendo bem? Ou será que isso está te intoxicando e trazendo a interferência com o céu, na contemplação, em ouvir a Deus? Quantas vezes você está tentando... tipo assim, o que aconteceu? Eu estava terminando de escrever essa palavra, aí eu fui ouvir umas músicas. Eu gosto, de vezes, de ficar ouvindo música e escrevendo, né? E aí eu senti o Espírito Santo falando assim, desliga um pouquinho. Liga a música um pouquinho. Aquilo estava me causando interferência. Tipo, ele falou assim, você não precisa ouvir música. Você não precisa disso. Porque eu estou te dando. Eu estou dando a palavra para você. Você não precisa ficar se inspirando. Eu sou a própria inspiração. Sabe? Assim como ele é o próprio alimento. Então o que a gente tem alimentado? Será que você está se alimentando de pregações? Será que você está comendo um fast food como assim todo dia? Tendo um banquete cheio. Gente, fazer dieta é fácil? Você selecionar coisas boas para comer é fácil? Não é. Então você acha que você sentar e ler a palavra de Deus, se alimentar e entender aquilo ali vai ser fácil? Mas vai ser o melhor para a sua vida. Porque a gente comer, a gente fazer dieta é importante. A gente comer bem é importante. A gente sentar, a gente lá cozinhar todos os dias, preparar uma refeição saudável, em vez de só pedir no iFood, entrega aqui um lanche, é melhor para você. E sabe o que acontece? Ao longo prazo, isso pode comprometer a tua saúde. Pode comprometer a sua vida, pode inclusive até te matar. Quem está entendendo? Então, gente, vamos focar nisso aqui, na palavra de Deus. Sabe? E aí, Jesus, eu queria falar isso aqui também, Jesus ele não viveu uma vida independente do Pai. Por isso a gente também não pode viver uma vida independente de Jesus. Lá, Paulo fala, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, que a gente viva dessa forma. E nada, como eu falei, né? Nada vai saciar a ausência de Jesus em nossas vidas. Aquilo que você está buscando está em Cristo. Porque muitas vezes a gente fica buscando, né? Eu já fui muito assim, eu tenho pedido ao Senhor para não ser mais assim, sabe? Em buscar, tipo, querer respostas. Eu me vi muitas vezes viciada em redes sociais, por quê? Porque eu estava buscando alguma coisa. Eu queria ver, eu queria conhecer, porque eu não queria perder informações. Eu achava que toda vez que se eu não entrasse eu ia perder alguma coisa, sabe? E eu me vi perdendo tempo e me deixando numa nuvem confusa, assim, muito grande. Porque tipo assim, você perde discernimento, você perde a clareza. É muita informação ao mesmo tempo. Você já não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é. Porque cada um fala uma coisa. E são pessoas que têm autoridade, sabe? Só que assim, a gente precisa, como eu falei, precisa filtrar isso. Então, aquilo que eu estava buscando, eu só encontro em Cristo.
Eu só encontro em Cristo tudo, em tudo. Se você quer educar seus filhos bem, você encontra em Cristo. Se você quer ter uma boa administração financeira, você encontra em Cristo. Se você quer ser curado, você encontra em Cristo. Se você quer aprender, sei lá, a ter disciplina, você encontra em Cristo. Tudo você encontra em Cristo. Tudo. Entenderam? Então tem uma música que fala assim, que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Às vezes a gente quer, né, como eu estava falando desde o início, buscar, procurar alguma coisa e tudo mais. A gente quer conquistar, a gente quer isso, mas, gente, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Tudo está nele, tudo vem com ele, tudo vai voltar para ele. E eu queria ler com vocês aqui Filipenses 3, de 7 a 16. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, Filipenses 3. Essa palavra ela também mexe muito comigo. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Sublimidade também pode ver algumas traduções aí como excelência do conhecimento. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não temos justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar posse dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. E aí, que Deus venha amadurecer esse entendimento na gente. Que a gente não venha buscar o Senhor para satisfazer as nossas necessidades ou para caprichos pessoais, assim como essa multidão, sabe? Mas que a gente precisa entender verdadeiramente quem é Jesus. E por último, eu quero ler uma outra passagem para vocês, relembrando a vocês o porquê disso tudo, para onde nós vamos, o porquê é importante a gente entender que a gente vai passar por situações bem difíceis, bem complicadas. Vamos lá, Apocalipse 22 vai dizer assim: então o anjo me mostrou um rio d'água viva, brilhando como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um lado e do outro do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e nem precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinará para todos os sempre. O Senhor vem sem demora. O Senhor vem, Ele está vindo. Que a gente venha verdadeiramente buscá-lo, em espírito de verdade. E essa palavra, se essa palavra foi no seu coração, eu peço que vocês se coloquem de pé, coloquem a mão no seu coração. Que nesse momento a gente venha orar e se arrepender de todas as vezes que a gente buscou o Senhor com motivação errada. E que a gente venha se alimentar do verdadeiro pão que desce do céu, que deu a vida, que dá a vida eterna. E que você venha se saciar nele nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Pai, por todas as vezes que nós te buscamos com a motivação errada, Senhor. Em
Em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, se alguém ensinou a gente a te buscar de forma errada. Senhor, nessa manhã que a gente venha aprender a te buscar da forma certa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor venha quebrar toda a religiosidade. Se existe essa muralha da religiosidade na nossa vida, Senhor, que o Senhor venha quebrar agora na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor venha destruir isso na nossa vida. Que a gente venha olhar para Cristo. Que a gente venha olhar para os nossos sofrimentos e suportá-los por amor a Cristo, Senhor. Que a gente venha estar na vontade, no centro da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente não venha fazer a nossa, mas a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que a gente venha proclamar a tua palavra. Que a gente venha, Senhor, crer verdadeiramente em ti, Jesus. Que a gente venha crer verdadeiramente no teu sacrifício. Porque o Senhor desceu do céu, encarnou, se fez homem, se humilhou diante dos homens, Pai. Morreu, se entregou naquela cruz e morreu, Pai. Mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. O Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte. Senhor, nós cremos em Ti, Pai, nós cremos no Teu sacrifício, porque nisso é baseada a nossa fé. A nossa fé é baseada na Tua morte, na Tua ressurreição. Jesus, nós cremos que Tu és o Filho de Deus. Nós cremos que Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a estrela da manhã. Senhor, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor estava no princípio, o Senhor está no fim. O Senhor resplandece nas trevas, o Senhor é a luz do mundo. O Senhor é aquele que é digno de abrir o livro. O Senhor é aquele que há de vir, Senhor, que há de reinar sobre todos, sobre todas as nações, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Só o Senhor é digno, só o Senhor é Cristo, só o Senhor é o Messias, o escolhido de Deus, Pai. O amado da nossa alma, o desejado das nações. Tu és, Senhor, Tu és, Senhor. Tu é aquele, Jesus, que sacia a nossa sede, a nossa fome, que preenche o vazio do nosso coração. Tu és a cura. Tu és a cura, Senhor. A rocha inabalável, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro ao nosso coração, transformar a nossa vida, nosso caráter, né, Senhor, essa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa. Nós não somos dignos de estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, receba essa palavra, Senhor, eis aqui que o Senhor me deu. E eu te entrego, Jesus, e selo isso tudo no mundo espiritual. Que essa palavra não venha se perder no nome de Jesus. Essa é a minha oração, amém. Amém, glória a Deus. Canta essa música, eu.
Glória a Deus. Nossa esperança está em Jesus. Senhor, em nome de Jesus, de nada adianta se não tiver a tua presença, de nada adianta se a gente não estiver contigo, Pai. Naquele grande dia, Senhor, que nós queremos ouvir, venha, filhos amados, Senhor, que a gente venha permanecer fiel a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, perdoa a nossa incredulidade, a nossa murmuração. Perdoa o nosso coração interesseiro, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a gente veio te buscar porque o Senhor é. E não pelas coisas que o Senhor pode nos dar, Pai. E que adianta ganhar o mundo e perder a vida inteira, Pai, e perder o Senhor. E perder a vida eterna ao teu lado, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, que coisa linda, né, amados? Não tem como não chorar. Eu declaro que você vai chorar por Jesus. O dia que você começar a chorar por amor a Ele, tudo mais que você tem ou não tem não vai valer a pena. Porque o amor que você precisa na sua vida
é Jesus. Ele vai te levar para o céu. Ele está voltando. E todas as coisas que ele palestrou comigo hoje no café da manhã, que eu falei, foram muitas coisas que Maiara pregou, porque a gente precisa buscá-lo mais. A gente quer muitas coisas. Mas o que a gente precisa mesmo é dele, amém? Que seja uma manhã de virada. Quando você começar a ter ansiedade por coisas que você não tem, você diga para ele, igreja, eu já tenho o que eu tenho, é suficiente. Jesus é suficiente para mim. Aleluia. E a palavra que a gente não prega, amados, porque as pessoas querem coisas, as pessoas querem ouvir coisas. Mas nós temos que falar dele, é ele, é tudo por ele. Gaste a tua vida por ele. Não fazendo coisas só para ele. Faça coisas para ele, mas conheça ele primeiro. Passe tempo com ele. Diga para ele, eu digo tudo que eu penso para ele. Converso muito com Jesus. E ele me entende. O que ninguém vai entender, ele entende. Porque foi ele que me criou e criou você. Eu me emociono muito, porque a gente, quando ama Jesus, é algo tão lindo que até a nossa dor fica fraca diante desse amor. Amém? Eu não quis encerrar, mas eu quero que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Eu tenho uma